Quando falamos de investimento, todo investidor busca duas coisas: segurança e rentabilidade. E no universo dos fundos imobiliários existem três FIIs que unem essas duas características de forma poderosa. Então fala pessoal, sou o Fidelis aqui do canal Café Dividendos e hoje eu vou te mostrar quais são e por que eles se destacam e como podem trazer essa consistência para a sua carteira. Então fiquem até o final do vídeo. Mas antes, um gole no café e bora ganhar dividendos. Bom, pessoal, agora eu estou aqui no site do Investidor Dash, onde eu faço todos os meus estudos, cálculos e análise de fundos imobiliários, fiagros, ações, dentre outros ativos aqui da Bolsa Brasileira. Mas antes eu gostaria de pedir para quem não é inscrito no canal que se inscreva, deixe o like, ative as notificações e compartilhe o vídeo para mais pessoas, para que a nossa comunidade aqui no canal Café e Dividendos continue crescendo cada vez mais e mais. Conto sempre que eu ajude vocês, hein, pessoal? Só lembrando, eu não faço recomendação de compra e venda de ativo financeiro. Tudo que eu vou passar aqui para vocês são estudos, cálculos e análise. Então não peguem esse vídeo como recomendação de compra e venda de ativo financeiro. Beleza, pessoal? Então vamos lá, começando o vídeo aqui. Antes de eu entrar nos fundos imobiliários, detalhar os fundos imobiliários com vocês, eu gostaria de falar um pouquinho, né? Porque eu estou estudando os fundos imobiliários já tem um tempinho aí no mercado financeiro e através dos meus estudos, cálculos e análise que eu faço, né? Eu tenho a minha opinião, obviamente todo mundo tem a sua opinião através dos seus estudos, seus cálculos e análise, você tira a sua própria conclusão, você cria a sua própria opinião e está tudo bem, porque cada um faz aquele estudo, né, mais a fundo e cada um vai ter a sua opinião, isso daí é normal, cada um tem a sua. Então, através dos meus estudos, a opinião que eu tenho, né, vendo os estudos, né, os vídeos que eu venho fazendo, eu considero que três segmentos são essenciais na carteira de todo investidor. E esses três segmentos são logística, shopping e varejo, né? Renda urbana. Então, são três segmentos: logística, shopping e varejo e renda urbana. Então, esses três segmentos eu acho muito bom, eu acho que todo investidor deveria ter na sua carteira, porque são três segmentos muito fortes. Eu considero os fundos imobiliários de tijolo muito fortes e muito poderosos. Por quê? Vocês estão vendo aí que a taxa Selic está muito alta, os fundos imobiliários de papel estão performando muito forte, mas mesmo assim com essa taxa Selic alta, os fundos imobiliários de tijolo, obviamente que eu estou falando de fundos imobiliários de tijolo bons aqui, né? Dentro dos segmentos, desses três segmentos que eu falei para vocês, tem fundos imobiliários muito bons, que mesmo com essa taxa Selic muito alta, eles entregam rendimentos, eles estão entregando rendimentos muito fortes e rendimentos muito bons para os seus cotistas. E a tendência qual que é da taxa Selic? É a tendência da taxa Selic começar a cair, não sei se vai ser no final desse ano ou no começo do ano que vem, mas a tendência é da taxa Selic começar a cair. E quando a taxa Selic começar a cair, o preço da cota, né, o valor da cota dos fundos imobiliários de tijolo vão começar a subir, então eles vão se valorizar e eles vão continuar trazendo esse rendimento forte para os seus cotistas. Então, nesses dois cenários, eu vejo, né, estudando os fundos imobiliários aqui há um tempinho, eu vejo que os fundos imobiliários de tijolo são muito fortes, são muito poderosos e esses três segmentos se destacam muito dentro dos fundos imobiliários de tijolo, né? O fundo imobiliário de logística vem se destacando bastante, vem crescendo muito, o fundo imobiliário de shopping também e o fundo imobiliário de renda urbana também. Então agora eu vou entrar aqui, vou detalhar os fundos imobiliários com vocês, vou passar os três fundos imobiliários para vocês. Eu tentei, né, sair do óbvio. Obviamente que dentro dos fundos imobiliários de tijolo, shopping e renda urbana tem aqueles famosos, os mais conhecidos, os que são destaque no mercado. Mas eu vou passar para vocês aqui, ó, o que eu acho muito bom para sair do óbvio aí, para vocês estudarem outros tipos de fundos imobiliários, assim como eu faço, eu sempre estou estudando muitos fundos imobiliários. O primeiro é o GGRC11. Eu acho esse fundo imobiliário de logística muito bom e uma coisa muito boa dele é que ele é um fundo imobiliário base 10. Como vocês podem ver, ele está cotando neste momento R$ 9. Então, para sair do óbvio, né? Porque obviamente a gente vai ter, né? Agora só citando para vocês, HGLG11 que está fazendo a emissão de novas cotas. Ele é um fundo imobiliário de tijolo muito grande, muito poderoso. Nós temos o BTLG11, temos o XP LG11, então são fundos imobiliários gigantescos, fundos imobiliários de logística muito bom e obviamente nós temos outros aí que correm por trás que são muito bons também. O GGRC11 é um deles, ele está ali com o dividend yield né, nos últimos 12 meses de 12,02%, extraordinário para um fundo imobiliário de tijolo. Ele está com um PVP de 0,90, uma liquidez diária de 4,04 milhões, uma variação nos últimos 12 meses de 6,18%. Para quem investiu R$ 1.000 nos últimos 10 anos, custa ele é aproximadamente R$ 2.024,39. Aqui está a rentabilidade e a rentabilidade real do fundo. Esse ano aqui, ó, como eu falei para vocês, o fundo imobiliário de tijolo, de logística, indústria e galpões. E é incrível que ele está apenas 1,40% dos seus imóveis vagos. Só 1,40% dos seus galpões logísticos estão vagos neste momento.
e tem ali mais de 190 mil cotistas, com mais de 152 milhões de cotas emitidas, com valor patrimonial muito alto de 1,68 bilhão. Descendo aqui, ó, vamos dar uma olhada quanto ele vem distribuindo no mês para os seus cotistas. 1% no mês para os seus cotistas, isento de imposto de renda. Lembrando que os fundos imobiliários eles entregam dividendos para os seus cotistas, isento de imposto de renda. Aqui está o gráfico de dividend yield médio nos últimos 5 anos. Olha só esse gráfico muito bonito, como cresceu, né, em 2024 e 2025. E aqui está a distribuição de dividendos também, uma performance muito boa. O seu topo histórico foi de 11 centavos que ele distribuiu para os seus cotistas. Ele distribuiu, né, esse dividendo extraordinário aqui no mês 7, mas o patamar que ele vem pagando desde o começo ali, né, desde o final de 2024, é de 10 centavos para, para os seus cotistas. Então ele faz a Datacom no começo do mês e uma semana depois ele faz o pagamento de dividendos. Ele pagou no dia 8/9 esses 10 centavos por cota. Aqui está a forma do Magic Number do GGRC11, que está o valor atual de 9,96. Dividido por 0,10, vocês teriam que ter aproximadamente 100 cotas do GGRC11 para gerar o efeito bola de neve com ele. Essas 100 cotas vocês receberiam 9,96 e comprariam uma nova cota dele. Então é 100 vezes 9,96, vocês teriam que ter R$ 996 investidos no GGRC11. Então descendo aqui, ó, um fundo imobiliário 5 estrelas muito bom, que olha a carteira diversificada do GGRC11. Ele tem galpões logísticos em quase no Brasil todo aí. Ele tem 11 em São Paulo, 5 em Minas Gerais, 5 no Rio de Janeiro, 5 no Rio de Janeiro, 4 no Rio de Janeiro, 4 no Paraná, 4 em Goiás, 1 na Bahia, 1 em Pernambuco, 1 no Mato Grosso, 1 na Paraíba, 1 no Rio Grande do Sul e 1 em Santa Catarina. Uma carteira bem diversificada, e vocês viram lá em cima que ele só tem 1,40% dos seus galpões logísticos vagos. Então uma gestão muito boa, uma gestora muito boa, uma administração muito boa que está tendo o GGRC11. Olha isso aqui, ó. Ele não passa desses 1,4%. Ele tinha incríveis ali em fevereiro de 2025, 0% de seus imóveis vagos. Então isso aqui é interessantíssimo. Vamos entrar agora ali no relatório gerencial rapidinho, só para a gente ver algum desses imóveis aqui com vocês, ó. Ele tem aqui, né, o GGRC11, ele tem a Ambev ali em Guarulhos, né, a Ambev Itajaí, a Ambev em Pelotas, a Ambev em Santa Luzia, e tem um galpão da Americanas, e são áreas brutas locáveis, como vocês podem ver, muito grandes. Então são galpões logísticos muito grandes e o vencimento dos contratos são longos. Então isso aqui é muito bom para o fundo imobiliário, porque ele tem contratos longos com esses galpões logísticos, com esses inquilinos, e eles vão pagando todos os meses, porque são inquilinos muito bons, inquilinos fantásticos que ele tem. E com isso ele gera dinheiro, né, gera distribuição de dividendos, distribuição de rendimentos para os seus cotistas. Então, como vocês podem ver aqui, ó, olha esses daqui são AAA. Eles ganharam nota máxima aí, que um galpão logístico, um imóvel pode receber, que são imóveis AAA. Olha o tamanho dessa área bruta locável desse galpão aqui lá no Rio de Janeiro, 145 mil metros quadrados. Então, como vocês podem ver aqui, ó, são galpões logísticos, imóveis muito bons. Entre aí no relatório gerencial para vocês darem uma olhadinha mais a fundo no relatório gerencial, para vocês entenderem mais do GGRC11, que na minha opinião ele é um fundo imobiliário muito bom para vocês estudarem, né? Porque tem os óbvios, como eu falei, né, HGLG11, BTLG11, XPLG11. Então aqui é para você correr por fora, para você ver outros fundos imobiliários com bons olhos também. Beleza, pessoal? Então agora vamos entrar nos fundos imobiliários de shopping que eu falei para vocês, que eu vou passar o PMLL11, um fundo imobiliário aí da Pátria Investimentos, um fundo imobiliário muito bom, o Genial Mons. Porque o PMLL11, vocês conhecem ele, porque ele é um antigo MOL11, ó. FII muda de nome, gestão e código na bolsa, veja que muda para os cotistas. Então, a partir do dia 22 de julho deste ano, o fundo ele começou a ser negociado na bolsa com o código de PMLL11. Ele foi alterado lá. O fundo imobiliário da Genial Malls, o MOL 11, né, que ele é voltado para o segmento de shopping centers, passará por mudanças estruturais relevantes. Então, ele foi comprado aí pela Pátria, que é uma das maiores gestoras, né, se não a maior gestora que nós temos de fundos imobiliários aí no mercado. Ele comprou o MOL 11 e mudou o nome para PMLL 11. Então ele trocou de nome aí o MOL 11 e virou PMLL 11. Então, para sair, né, do óbvio também, né, daqueles fundos imobiliários bem conhecidos, que é XPML11, o HSML11, dentre outros fundos imobiliários aí de shopping que são bem conhecidos, tem esse que corre por trás aí, o PMLL11, ainda mais agora que ele
da gestora da Pátria, ele se torna muito bom aí para os cotistas, até porque a Pátria tem uma gestão muito boa, tem fundos imobiliários muito bons dentro do seu portfólio. Ele está cotando 101,50, com um dividend yield nos últimos 12 meses de 9,78%, um PVP de 0,88, uma liquidez diária de 1,58 milhões, uma variação nos últimos 12 meses de 10,13%. Quem investiu R$ 1.000 nos últimos 10 anos, hoje teria aproximadamente R$ 1.817 investidos nele. E a rentabilidade real, fundo imobiliário de tijolo, shopping e varejo, ele está ali com 3,30% dos seus shoppings vagos. Eu considero isso uma vacância muito boa para o segmento de shopping, que ele tem mais de 126 mil cotistas, com mais de 13 milhões de cotas emitidas, um valor patrimonial de 1,70 bilhão. Então, aqui é um valor patrimonial muito alto também, muito grande, e ele está entregando para os seus cotistas um rendimento de 0,84% no mês, isento de imposto de renda. Aqui está o dividend yield médio nos últimos 5 anos, um crescimento muito bom aqui, né, em 2024 e 2025, assim como o GGRC11 e aqui a distribuição de dividendos. Ele teve um topo histórico muito alto ali em 2024, né, distribuindo 0,92 para os seus cotistas, e agora ele está distribuindo ali, ó, na casa dos 0,86. Ele veio aumentando nesse ano, ó. Vocês podem ver a 0,83 aí para 0,85, agora ele já está na casa no patamar de 0,86. Então, muito bom, vem tendo uma gestão muito boa, e ele faz o seu anúncio de pagamentos de dividendos no último dia útil do mês anterior, e mais ou menos ali, ó, de 12 a 15 dias depois ele faz os pagamentos de dividendos para os seus cotistas. Aqui está falando do Magic Number, 101,90 dividido por 0,86, vocês teriam que ter aproximadamente 119 cotas do PMLL11 para gerar o efeito bola de neve, porque essas 119 cotas vocês já receberiam 101,90 e comprariam uma nova cota dele. Então 119 vezes 101,90, vocês teriam que ter aproximadamente R$ 12.127 investidos nele para gerar o efeito bola de neve. Então descendo aqui, ó, outro fundo imobiliário 5 estrelas, fundos imobiliários muito bom. Será que não vale a inscrição de vocês no canal, vocês deixarem um like, compartilharem o vídeo para mais pessoas, para que a nossa comunidade cresça cada vez mais e mais aqui? Então deixe seu like aí, se inscreva no canal se você não é inscrito ainda. Estou passando aqui um vídeo bem legal para vocês, um vídeo bem interessante de 3 segmentos muito bons. Aqui, né, ele tem, ó, 7 shoppings no Rio de Janeiro, 4 em São Paulo, 1 no Maranhão, 1 em Pernambuco, 1 em Alagoas, 1 na Bahia. Então outra carteira bem diversificada, uma carteira muito boa, uma carteira bem legal, com shoppings muito bons dentro do seu portfólio. Aqui está a vacância, ele estava com 4% de vacância, ele conseguiu derrubar 0,7% da sua vacância, então que é muito bom, ele chegou a 5% e agora vem caindo, então vai tendo uma gestão muito boa. A Pátria faz uma gestão excelente nos seus fundos imobiliários, isso aqui é impressionante. Agora vamos entrar ali no relatório gerencial para a gente ver os imóveis que ele tem na sua carteira. Aqui são os 15 imóveis, como eu falei para vocês, né? A grande maioria ali no Rio de Janeiro. Ele tem o Madureira Shopping, o Maceió Shopping, o Rio Anil Shopping, o Shopping Parque Lagos, Shopping Parque Sul. Como vocês podem ver, são áreas brutas locáveis de shoppings grandes, então são shoppings muito grandes. Ele tem um total de mais de 146 mil metros quadrados de área bruta locável dentro do seu portfólio. Então, isso aqui é muito bom, são shoppings excelentes. Aqui é a porcentagem que ele tem desses shoppings, aqui, ó, a porcentagem do fundo, ó. Então ele tem 100% em 2 shoppings no Rio de Janeiro, que é o Rio 2 Shopping e o Península Open Mall. Então bem legal mesmo, que é a taxa de ocupação que tem nesses shoppings. Então por isso que tem aqueles 3,3% vagos, né? Então sem coisa nenhuma, tem 96,7% de taxa de ocupação. Então bem legal, são shoppings muito bons, são shoppings excelentes, então vale a pena ficar de olho, ainda mais agora que esse fundo imobiliário virou da Pátria. A Pátria, como eu falei, faz gestões muito boas, administrações muito boas dentro dos seus fundos imobiliários. Então vale a pena ficar de olho no PMLL11. Então voltando aqui agora para eu passar o terceiro segmento para vocês, que é o segmento de renda urbana, eu vou passar aqui o RBVA11 da Rio Bravo, que é outro fundo imobiliário bem interessante, agora fugindo, né, dos dois mais famosos, os dois mais gigantescos que nós temos, que é o HGR11 e o TRXF11, e também, né, nós temos aí um fundo imobiliário que é híbrido, que tem bastante renda urbana e tem um pouquinho de logística também, que é o GARI11 ali, mas ele tem mais porcentagem em renda urbana, então o GARI11 está
tá ali também, né? Um pezinho bem, uma perninha maior na renda urbana, mas HGRU11 e TRXRF11 são os monstros aí do mercado de renda urbana. Mas nós temos um outro também que eu vejo com bons olhos, que eu venho estudando bastante, que é o RBVA11, que ele está ali cotando, ele é fundo imobiliário base 10, que ele está cotando 9,42 reais, com os dividend yield nos últimos 12 meses muito bom, de 11,65%. É aquilo que eu falei para vocês no começo do vídeo. Os fundos imobiliários de tijolo, mesmo nessa taxa Selic muito alta, os fundos imobiliários de tijolo estão performando muito bem, né? Obviamente, se você estudar aquele fundo imobiliário certinho, aquele fundo imobiliário, né, que é bom, que tem gestoras boas, como eu falei, para dar pátria no fundo imobiliário anterior. Então, você tem que saber estudar, tem que saber olhar a fundo, entrar no relatório gerencial, ler o relatório gerencial, entender mais os fundos imobiliários a fundo. Eles estão entregando bons rendimentos para os seus cotistas, eles estão bem descontados, né? Obviamente, quando a taxa Selic começar a cair, a sua valorização da cota vai começar a subir, os seus descontos vão acabar. Tem que ficar de olho, pessoal. Tem uma liquidez diária de 2,69 milhões, uma variação nos últimos 12 meses de 5,47%. Investiu R$ 1.000 nos últimos 10 anos, hoje tem ali 2.554,05. E a rentabilidade real no imobiliário de tijolo, como eu falei para vocês, ele está com uma vacância um pouco elevada neste momento, está com uma vacância muito alta, tem que ficar de olho nisso, que ele está ali com quase 7% dos seus imóveis vagos, então tem que ficar de olho nisso daí. Ele tem mais de 77 mil cotistas, ele está com 156 milhões de cotas emitidas, com valor patrimonial muito alto de 1,65 bilhão, então só tem que ficar um pouco ligado nessa vacância, que eu considero um pouquinho alto, passou dos 5, 6% ali, para mim é alta. Beleza, pessoal? Então, descendo aqui, ó, nós temos aqui, ele está distribuindo 0,95 no mês para os seus cotistas, então ele vem pagando um rendimento muito bom, quase 1% isento de imposto de renda. Ele está ali, ó, com um dividend yield médio nos últimos 5 anos muito bom. Ele deu uma caída, né, ali de 2023, 2024, mas voltou a subir em 2025. E aqui está, né, o dividendo que ele vem distribuindo. Ele estava pagando na casa dos 10 centavos no mês 10 de 2024, aí caiu e vem pagando esses 9 centavos desde o mês 11 de 2024. Então ele está com uma constância muito boa, né, só deu essa caída. Aí, então ele está ali, ó, com a Datacom. Quando ele faz a data de pagamento o anúncio de pagamento dos seus dividendos é no último dia útil do mês anterior, e 15 dias depois ele faz os seus pagamentos de dividendos. Ele está pagando esse valor de 0,09 centavos. Descendo aqui a forma do Magic Number do RBVA11, ele está com o valor atual de 9,45 dividido por 0,09. Vocês teriam que ter 105 cotas para gerar o efeito bola de neve com eles, porque com essas 105 cotas vocês já receberiam 9,45 e comprariam uma nova cota dele. Então 105 vezes 9,45, vocês teriam que ter aproximadamente R$ 993 investidos no RBVA11 para gerar o efeito bola de neve com ele. Descendo aqui, ó, um fundo imobiliário 5 estrelas, que ele tem, olha isso aqui, ele tem 51 imóveis em São Paulo, 19 no Rio de Janeiro, 3 em Minas Gerais, 2 em Pernambuco, 2 no Ceará, 2 no Paraná, 1 no Mato Grosso, 1 no Maranhão, 1 no Distrito Federal, 1 no Rio Grande do Sul. Então deve ser por isso que ele tem uma taxa de vacância alta, porque ele tem, olha, ele tem mais de 50 imóveis dentro do seu portfólio, mais de 50 só em São Paulo. Então uma diversificação muito grande, muitos imóveis, então deve ser por isso que ele tem uma diversificação mais elevada também. Então, como vocês podem ver, 6,9%, mas ele chegou a bater já 3,5%. Então, vamos ver se ele continuar fazendo uma gestão boa, ele vai abaixar essa vacância que ele tem dentro dos seus imóveis. Agora vamos entrar ali só para a gente dar uma olhadinha na carteira de ativo deles. Olha isso aqui, como eu falei, ó, é uma carteira muito diversificada, muitos imóveis dentro do seu portfólio, mas são imóveis muito grandes, como eu posso ver aqui, ó, aqui do lado tá, nessa coluna aqui, ó, tá área bruta locável. Então nessa coluna tem imóveis muito grandes, né? São inquilinos muito fortes, né? Ali a gente tem o nome, é o Centro de Fortaleza, o Santander no centro, o GPA Asa Sul, o Cogna Turu, o Super Nosso Centro, o Cogna, né? Outro Cogna, o Grupo Pão de Açúcar, Santo Antônio, a Caixa, né? Que ele tem bastante imóveis da Caixa. Então ele tem bastante imóveis interessantes dentro do seu portfólio, mais focado ali que eu tô vendo para bancos e supermercados, né? Porque a gente tem Caixa, Santander, a gente tem Grupo Pão de Açúcar, Grupo Açaí. Então são imóveis para inquilinos muito bons, que tem área bruta locável. Esse daqui, ó, 34 mil metros quadrados, o Açaí. Então são imóveis muito bons. E se a gente ver aqui, ó,
A gente tem a mídia que ele traz também dentro do seu relatório gerencial. Os relatórios gerenciais da Rio Bravo são interessantes. Aqui, ó, Fundo Imobiliário vende imóvel alocado à Caixa por 5,5 milhões. Fundo Imobiliário Rio Bravo vende mais uma agência e já soma 225 milhões em reciclagem de portfólio. RBVA 11 vende imóvel em São Paulo e reforça a diversificação. Fundo Imobiliário RBVA 11 vende 22º imóvel e lucro já supera 70 milhões. Então isso aqui é muito bom, ele está fazendo uma reciclagem, pelo que a gente viu na notícia aqui, do seu portfólio, e isso daí pode ser que gere um rendimento maior para os seus cotistas também, porque eles estão juntando bastante caixa. Às vezes eles compram alguns imóveis ali e sobra um dinheiro grande para ele dar para os seus cotistas, porque lembrando que os fundos imobiliários têm que distribuir no mínimo 95% dos seus lucros para os seus cotistas. Então tem que ficar de olho nisso daí, do que o RBVA 11 está fazendo. Beleza, pessoal? Então é isso que eu queria passar para vocês hoje. 3 segmentos muito fortes que eu considero aí o fundo, segmento de logística, shopping, varejo e renda urbana. Então, vou deixar aqui embaixo outros vídeos com outros estudos e outras análises para quem quiser ver. Não esqueça que o segredo do crescimento é fazer o melhor investimento sempre. Um forte abraço para vocês. Até mais. Valeu, falou, fui!